precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Tô precisando ouvir a tua voz, falando ao meu coração. Fala comigo quando estou só, ou no meio da multidão. Preciso te ouvir pra tomar uma decisão. Não quero agir sem a tua direção. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor, fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos, preciso. 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 diz bem assim a palavra do Senhor: estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Podeis assentar? Pastor, culto do Shekinah, culto de irmãos, obreiros, Deus me deu essa palavra nessa madrugada. Eu pedi para Deus, por que essa palavra? Por que não outra? Por que justo essa? Por que não deu essa palavra para um outro irmão pregar? Por que tem que ser eu? E o tema que eu quero colocar nessa mensagem é mais importante, é tão importante, é tão significativo para nós, que somos pessoas que servimos ao Senhor, temos compromisso com o Senhor. E esse tema é uma pergunta que cabe a todos nós. Quem está cuidando da lâmpada do Senhor no templo? Quem é que está na responsabilidade? Pastor, quando nós olhamos o contexto, quando nós olhamos o versículo que nós lemos agora, nós entendemos que Samuel estava no templo, morando ali nas câmaras do templo, sobre a responsabilidade do sacerdote Eli. Sacerdote Eli e toda a sua família sacerdotal, na qual estavam na responsabilidade do trabalho no templo. Mas a Bíblia fala no 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, algo interessante sobre os filhos de Eli, e eu quero compartilhar com os irmãos. Versículo 12 de 1 Samuel capítulo 2 diz bem assim: era porém os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Olha a situação. Os filhos de Eli se chamavam Ofni e Finéias, na qual Ofni significa lutador ou pugilista, e Finéias significa boca de serpente. Todo pai, toda mãe que serve ao Senhor, que tem temente ao Senhor, sonha e educa seus filhos para que eles sejam alguém que dê orgulho para eles. Mas nem todo pai, nem toda mãe
tem a felicidade de ter a compatibilidade do ensino na vida dos filhos. Ele já estava velho, aproximadamente 80, 90 anos. E diz a Bíblia que ele não dava mais conta de corrigir os seus filhos. Seus filhos eram sacerdotes no templo. E o trabalho do sacerdote no templo era cuidar das lâmpadas, era cuidar dos pães, era oferecer incenso, adoração. O trabalho do sacerdote era dentro do templo, na qual a luz do dia não podia entrar lá dentro, nada do exterior, nada do lado de fora podia entrar para dentro do tabernáculo, até mesmo a luz. Por isso que a lâmpada dentro do templo tinha que estar acesa. Mas a pergunta eu pergunto hoje: quem é que está cuidando? Quem é que estava cuidando? Quando eu vejo o tabernáculo com várias divisões entre lugar santo dos santos, lugar santo, o átrio aonde ficava o altar do sacrifício, aonde ficava a cerca, e os sacerdotes trabalhavam dentro do lugar santo, aonde o povo lá fora não via o que os sacerdotes faziam. O povo lá fora não se metia onde os sacerdotes estavam fazendo. Por quê? Porque ali era o sacerdote de Deus só. A responsabilidade era do sacerdote, mas a cobrança era de Deus. E o santo dos santos era o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano lá, para levar a expiação de toda a nação. Mas vamos falar do santo dos santos, do santo, lugar santo, aonde os sacerdotes trabalhavam, aonde o sacerdote Eli trabalhava, aonde Ofni e Finéias trabalhavam, ou deveriam estar trabalhando. A Bíblia fala que o candelabro ou o castiçal era um castiçal com 7 hastes, e esse candelabro, cada haste era oca, e dentro dessa haste era colocado um pavio, e era enchido de óleo, e tinha que ficar cuidando para que o azeite não acabasse. Por quê? Porque era a única forma de ter luz dentro do tabernáculo, era através do candelabro. E quem era responsável pelo candelabro, ou mezuzá, que significa lâmpada, eram os sacerdotes. Era o Ofni e o Finéias. Mas o Ofni e Finéias não estava nem aí para as coisas do templo. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles estavam se prostituindo com as mulheres fora, na porta do templo. Estavam mais preocupados com as coisas da carne do que com as coisas espirituais. Fazendo um entre parênteses, hoje nós temos muitos preocupados mais com as coisas da carne do que com as coisas espirituais. E quando nós temos no capítulo 3, versículo 3, nós temos Deus falando da vida de Samuel, chamando Samuel, mas o que me chama a atenção era antes que a lâmpada do templo se apagasse. Olha só a situação que estava aquele templo. Quando eu entro nesse assunto, eu vejo que a Bíblia fala, antes da lâmpada de Deus se apagasse, em Levítico capítulo 24, versículo 2, nós vemos que a lâmpada não podia se apagar.
Se a lâmpada estava se apagando, era porque tinha alguém irresponsável deixando de fazer o que era para fazer. Mas vamos trocar uma ideia um pouquinho. Antes da lâmpada se apagar, pastor, a lâmpada não podia se apagar, mas a Bíblia diz que quando Samuel estava deitado, muitos dizem que Samuel estava indo deitar. Não, irmão, Samuel estava se acordando. Era no final da noite, já estava clareando o dia, antes da lâmpada se apagar. Por que a lâmpada se apagar? A lâmpada estava se apagando porque o óleo estava se acabando. E esse óleo foi colocado no começo da noite, para que queimasse aquele pavio a noite inteira. E no finalzinho da noite, perto da hora do sacrifício matinal, aquele castiçal, ele tinha que ser reparado. A Bíblia fala que antes do sacrifício da manhã, o sacerdote, ele tinha que ir lá fazer manutenção naquele candelabro. Mas em primeiro lugar, ninguém estava trabalhando para manter a lâmpada. A lâmpada estava lá. A lâmpada não estava sendo preocupada. Samuel estava crescendo ali, convivendo com aquela irresponsabilidade. A Bíblia diz, ele tinha se tornado um velho, já estava velho. E a Bíblia fala que ele não estava só velho carnal, ele estava velho na visão e ele estava velho espiritualmente. E é interessante quando a gente acaba se tornando um crente velho. O crente velho, ele começa a ter sua visão ofuscada. Nós temos que cuidar com o novo também. Por quê? Porque o crente novo é aquela criança que está aprendendo a andar. Mas quando a criança começa a andar, olha só que interessante, pastor, eu estou aprendendo a andar, já sei andar. Pois é, mas isso não significa que você tem que largar a mão do teu pai. Hoje nós encontramos muitas das vezes, a pessoa aprende, começa a aprender, começa a fazer, já quer largar a mão, já quer andar sozinho, já quer fazer por sua própria, acha que não tem ninguém na responsabilidade, acha que não tem ninguém que está ali cuidando, orientando. E muitas das vezes, quando o pai pega uma criança que já sabe andar, mas não pode andar sozinho, porque ainda não tem maturidade, é novo. E uma criança nova, ela não tem maturidade, ela vai sair, ela vai se machucar, ou vai machucar alguém, mas ela não quer ficar grudadinha na mão, ela não quer ficar aqui sob orientação, ela quer, ou ele quer orientar, ele quer, não quer ser orientado. Mas a criança nova tem que estar na mão, tem que crescer na mão do pai, tem que amadurecer na mão do pai, e tem que estar seguro para que quando o pai tenha confiança, o pai diz, agora vai, e vai com firmeza, porque vai fazer tudo que o pai já está fazendo. Agora, quando a criança larga da mão do pai, se o pai vai lá e pega a criança e diz, fica na minha mão que é mais seguro, é interessante que a criança começa a chorar, não começa? Algumas até começam a espernear, algumas até se jogam no chão, dependendo da educação que está ganhando, entendeu? Algumas até fazem um monte de piseiro e quem olha parece que está matando, mas não é o pai, é a criança que não quer ficar na mão do pai. E essa criança faz aquele berreiro, chama a atenção de Deus e todo mundo. E todo mundo olha para a criança e diz, coitada, está sendo judiada, não, está querendo andar sozinho, mas não tem condição de andar sozinho. Tem que ficar na mão, até amadurecer. E assim estava Samuel, estava crescendo lá dentro.
lá no templo, na mão de Eli. Mas os filhos de Eli não quiseram crescer na mão de Eli. Quando se tornaram grandes sacerdotes, começaram a fazer aos seus próprios olhos, começaram a fazer baderna, a dar escândalo. O que aconteceu? O povo começou a vir e falar para Eli: Eli, o povo está falando assim dos teus filhos, estão se prostituindo, estão fazendo isso. E Eli falava bem assim: eu vou chamar a atenção deles. E Eli ia lá e chamava a atenção dos filhos, mas os filhos já não obedeciam mais a palavra do Eli. A palavra do Eli não tinha mais peso. O que aconteceu? Os filhos de Eli não cuidaram mais da manutenção dentro do templo. Não cuidaram. E a Bíblia fala que além de Eli, o sacerdote, está velho, sua visão estava ofuscada, deficiente. Nós vemos que ninguém estava preocupado com a lâmpada. Quando eu vejo ninguém preocupado com a lâmpada, eu vejo 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, diz assim, era Eli já velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam. E a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que se ajuntava à porta da tenda da congregação. Interessante, na porta da congregação, na porta ali, na cara do Eli, na cara do Eli. Mas pastor, o Eli não enxergava. O Eli estava com a sua visão já deficiente. Mas pastor, o Eli não enxergava a lâmpada ofuscando. O Eli não enxergava a lâmpada piscando. O Eli estava com a sua visão espiritual também já ofuscada. Interessante que nós vemos no capítulo 1, Deus chamando Samuel. Por quê? Porque Deus não conseguia mais ter relacionamento com Eli. Eli não conseguia enxergar a lâmpada piscando dentro do templo, que era natural, que era carnal. Como é que ele ia conseguir ouvir a voz de Deus, que era espiritual? Eli não conseguia mais repreender seus filhos por causa do pecado. Perdeu a autoridade. Por quê? Porque o Eli muitas das vezes talvez falava uma palavra, seus filhos falavam 3. Perdeu a autoridade. Mas Deus nunca deixa sua casa em desordem. Deus preparou uma mulher chamada Ana, para que do ventre dela nascesse um filho. E esse filho foi trazido para o templo, cresceu no templo. E agora, esse filho crescendo no templo, Deus tem agora liberdade de chamar ele. E o interessante é que encontramos Ofni e Finéias no templo. No entanto, não estava lá para cuidar da lâmpada. Eles estavam se deitando com mulheres que ministravam à porta da tenda da congregação. Essa lâmpada, ela tinha que ser cuidada. Ela tinha que ser mantida. Ela tinha que ser... Olha só, meus irmãos, nós vemos que eles estavam se deitando com prostitutas do templo. Pastor, mas prostituta do templo? Sim, para você ver a que ponto já estava chegando aquele tipo de culto. Porque o culto que nós fazemos a Deus é um culto de adoração. Mas o culto que não vai a Deus é um culto de prostituição. O culto que não é a adoração a Deus, é a adoração a ídolos. E Deus fala, quem adora ídolo está se prostituindo. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. E ele acabou
não só se prostituindo carnal, mas prostituindo a sua fé também. Ele acabou adulterando a sua aliança, que era somente com Deus. Ele acabou tendo que adorar deuses Baal também. Por quê? Por causa da Jezabel, uma mulher que veio prostituir o templo de Deus. Quando eu vejo, eles não estavam preocupados com a lâmpada ou com a arca da aliança, nem Eli ou qualquer outra pessoa. Mas, nesse mesmo versículo, vemos o homem de Deus ir a Eli e falar para ele bem assim, ó. No capítulo 2, versículo 35 diz, que alguém foi a Eli e profetizou para ele, e disse assim: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará para sempre diante do meu ungido. Olha que palavra pesada que Eli recebeu ali. Quando eu vejo Eli, eu olho lá para Salmo 137, versículo 17, aonde a palavra de Deus fala bem assim, ó: ali falei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Quando Jesus fala bem assim, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus fala lá em Salmo 119, 105, vós sois o sol da terra, não, vós sois a luz do mundo, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nós vemos que existe a lâmpada, mas existe a tocha. A lâmpada não é para ser usada fora, andar, fazer viagem fora, não. A lâmpada é algo interno, a lâmpada é algo íntimo, a lâmpada é algo de relacionamento de homem com Deus. Glória a Deus. A lâmpada é algo que fica dentro do templo. Pastor, e quando saímos para a guerra, olha para Gideão. Gideão levou lâmpada para a guerra? Não, Gideão levou tocha. Quando você sai para a guerra, Deus te faz uma tocha, mas dentro do teu coração Deus quer que você seja lâmpada. Quando você sai para a guerra, Deus te fortalece como tocha, você clareia como tocha. É necessário aquela tocha, mas aquela tocha, ela consome muito óleo, ela consome, pois é, porque precisa bastante óleo para sair para a guerra. Agora, quando se fala de coisas internas, é algo que consome devagar. E é interessante que a adoração é algo que consome devagar o óleo da nossa vida. E nós não repomos esse óleo. O candelabro, ele tinha 7 hastes, e nessas hastes tinha um refil lá dentro. E no sacrifício da tarde, o sacerdote ia lá e acendia. No sacrifício da manhã, o sacerdote ia lá. Ele não precisava acender, mas já estava aceso. Mas o que o sacerdote tinha que fazer? O sacerdote tinha que ir lá limpar, tirar a fuligem da borda, tinha que cortar o pavio que já estava queimado. Nós somos lâmpadas. Nós precisamos queimar para gerar luz para esse mundo. Aleluia. Mas tem cristão que não quer óleo na sua vida, não se preocupa com o óleo na sua vida. O óleo é o que, pastor? O óleo representa o Espírito Santo. Sem óleo, o pavio queima e dá fumaça. Com óleo, o pavio queima e não dá fumaça. Mas o pavio queima.
Porque quando nós somos candelabro, nós temos que entender que nós somos pavio também. E aí precisa o sacerdote todas as manhãs, antes de repor o óleo, porque nós precisamos repor nossos olhos. Nosso óleo, a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. É de manhã à noite, a guerra dura uma noite, é choro dura uma noite, mas de manhã vem alegria. Por quê? Porque é de manhã que vem o repor do óleo na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Mas antes de haver repor, antes que nós temos que ser colocado para encher o óleo, o Senhor vem lá com uma pinça. Ele precisa. E coisas que muitas pessoas não gostam é quando o Senhor vem lá e faz isso aqui, ó. Eu preciso cortar o teu pavio. Eu preciso cortar a ponta do teu pavio. Eu preciso cortar esse pavio que já queimou. Eu preciso cortar esse passado que já queimou. Por quê? Porque muitas das vezes você quer queimar num pavio queimado, não vai dar luz, só vai dar fumaça. Você quer gastar o Espírito Santo, quer gastar o óleo em pavio, em ponta de pavio que já está queimado. O Espírito Santo, ele precisa nos podar, tirar a ponta do pavio queimado, para que nós possamos ser luz. Senão não dá luz, só dá fumaça dentro do templo. Sabe o que acontece com a fumaça, meus irmãos? Ela intoxica. A fumaça não é glória, a fumaça é intoxicação. Tem pessoas que estão confundindo fumaça com glória. Deus precisa podar a ponta do teu pavio, para que pegue o verdadeiro fogo, para que absorva o verdadeiro óleo, que é o Espírito Santo, e clareia dentro do templo. Glória a Deus. O sacerdote vinha todas as manhãs, antes do sacrifício matinal. A Bíblia fala, antes do sacrifício matinal, vinha o sacerdote e ele repunha o óleo, limpava o candelabro, cortava o pavio que estava fumegado e acendia de novo, para que durasse mais 24 horas. E o interessante é que a lâmpada não podia se apagar. A lâmpada, irmã Leonice, era o que iluminava dentro do templo. Não tinha outra forma de luz dentro do templo para os sacerdotes trabalhar lá dentro, a não ser aquele candelabro do lado direito. Quem olha para mim, aqui era o pão, aqui era o candelabro e aqui era o altar de incenso. Lá, aquele candelabro, mais ou menos aqui, iluminava o templo todo, do lugar santo. E o santo dos santos, pastor, o santo dos santos não precisa de luz. Por quê? Porque lá a glória do Senhor está aí. Glória a Deus. Só que no capítulo 3, versículo 13 de 1 Samuel, nós vimos que Deus chama Samuel por 4 vezes. E algo interessante ali diz: antes que a lâmpada do templo se apagasse. É muito sério isso aí, meus irmãos. É muito sério. Quantos hoje estão com a lâmpada fumegando, estão a ponto de se apagar? Não se preocupam mais em repor óleo, não se preocupam mais em deixar o sacerdote ou Deus ir lá podar aquela ponta queimada de cinza do refil. Não se preocupa. Eu ainda estou queimando, pastor. Mas dá uma olhada na tua claridade espiritual e vê se antigamente você não brilhava mais na presença do Senhor. Dá uma refletida. Ofni e Finéias também estavam no templo, achavam que eram os sacerdotes, achavam que eram usados por Deus,
mas não se preocupavam mais com as coisas de Deus. Talvez porque as coisas de Deus estavam sendo muita fadiga. Sim. Talvez porque as coisas de Deus não estavam chamando tanta atenção. Meu Deus, tem que trabalhar dentro do templo, todo dia, cuidar da lâmpada, fazer limpar a lâmpada, cuidar do candelabro, botar óleo, espremer, e fazer óleo, e botar. Não, eu não quero fazer algo lá fora. Por quê, pastor? Porque lá fora as pessoas me veem. Mas Deus te chamou para não ser visto. Glória a Deus. E aí que está o segredo, meus irmãos. Quando nós queremos ser vistos, nós acabamos deixando a lâmpada faltar azeite. Acabamos deixando a nossa vida espiritual, que é eterna, escurecida. E acabamos nos preocupando com as coisas lá de fora. E tu sabe que lá fora tem muita meretriz querendo prostituir a tua vida espiritual. Ofni e Finéias, esse sacerdote, é tão interessante que a lâmpada não era usada para viagens noturnas, era usada tocha sempre que a luz era necessário, como no ataque de Gideão ao campo dos midianitas, que está lá em Juízes capítulo 7. No Salmo 119, nós vimos assim, Salmo 119 e 105, lâmpada, algo interno, lâmpada, algo interno. Você precisa de lâmpada para os teus pés. Lâmpada é algo pessoal, lâmpada é algo que você faz aqui, é coisa minuciosa, é coisa particular, é intimidade. Lâmpada para os teus pés e luz, tocha para o teu caminho. Tocha para o teu caminho. A tocha é quando você sai para fora. Gideão ganhou uma guerra tendo tocha na mão. Mas antes dele sair para a guerra, ele teve particular com Deus. Lâmpada. Antes dele sair para a guerra, ele teve um encontro com Deus, na qual até Deus falou assim, Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Isso é ter óleo na lâmpada. Quem tem óleo na lâmpada, quem tem lâmpada, consegue sair com tocha. Quem tem lâmpada na vida espiritual, quem tem lâmpada funcionando certinho, quem tem azeite funcionando certinho, quem todo dia consegue repor a sua vida, consegue olhar a sua vida, meu Deus, como é que está o meu azeite, como é que está o nível do meu azeite. Deus, dá uma olhada assim na minha vida, não tem nada de fuligem, não tem nada de cinzas que precisa ser limpado. Interessante que Ofni e Finéias não se preocuparam mais com isso. Eu imagino aquele candelabro lá no templo, que era para ser santo, carregado de fuligem, de pavio queimado. Estava, sabe aquela lâmpada que estava fumegando. E a Bíblia nos dá esse relato ali no capítulo 3, todo mundo passa por ali e não presta atenção. Olha só, antes que a lâmpada do templo se apagasse. E diz a Bíblia, vamos para frente, que essa lâmpada ela era cuidada. As lâmpadas eram abastecidas com azeite puro batido, não era qualquer azeite não, meu irmão. Não era qualquer tipo de azeite. Hoje nós temos, o azeite representa unção. O azeite representa autoridade, o azeite representa o Espírito Santo. Nós temos muitos hoje trabalhando dizendo que tem unção, trabalhando dizendo que tem o Espírito Santo, mas não é o puro Espírito Santo, não é o puro azeite. Por quê?
Sabe por quê? Eu vou te dar um exemplo. Jesus foi imprensado no Getsemane. Sabe o que significa Getsemane? Lá onde é que ele foi orar naquela noite, na qual suou gota de sangue? Getsemane significa prensa de azeite. Jesus estava sendo moído, esmagado, triturado. Para quê? Para ser absolvido o melhor azeite, para ser derramado sobre mim e sobre a tua vida hoje. Mas para haver o verdadeiro azeite precisa ter prensa. Glória a Deus. Dá uma pensadinha no crente hoje. Meu Deus. Nós estávamos até comentando ontem, que os irmãos lá em casa, nós estávamos lá, fizemos uma vigília lá, até não sei quantas horas da madrugada. Pura Bíblia. Gosto de falar de Bíblia. E nós estávamos comentando sobre o sofrimento de Jesus, sobre o que ele passou, a rejeição, o sofrimento. Estávamos dialogando ali sobre Jesus. Estávamos comparando nos dias de hoje. Se Jesus fizesse hoje, mas Jesus não tinha medo se ele andava com multidão ou se ele andava sozinho. Ele estava preparado para as duas coisas. Se bem que a multidão que acompanhava Jesus não era amigos, eram inimigos, eram pessoas que queriam crucificar ele. E aqueles que se diziam fiel a ele não aguentaram o tranco, viviam na carne, não no espírito, foram se converter depois que Jesus chegou já glorificado no meio deles. E eles se assustaram. Jesus, paz seja convosco. E aí diz a Bíblia que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Até ali eles não estavam convertidos. Até ali eles queriam fazer as coisas para Deus, mas não eram convertidos. E é uma grande diferença da pessoa que quer fazer as coisas para Deus e da pessoa que não é convertida. Pedro não era convertido, e na primeira coisa que ele quis, ele já cortou a orelha de mal. E é ruim quando você machuca. Jesus pega a orelha de mal e coloca em Malco, sabendo que Malco queria matar Jesus, sabendo que Malco negociou a morte de Jesus. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava fazendo assim: ó, Malco, eu vim a essa terra para amar, e para me amar eu vou precisar morrer. Aí eu até fiz uma analogia ontem, conversando com os irmãos, e eu falando assim: imagina Malco, acabou-se, aquela noite acabou, Malco não foi mais lá junto com o centurião, lá crucificar Jesus. Eu creio que Malco voltou para casa decepcionado. Eu creio que Malco chegou em casa e ficou lá. Vocês estão entendendo, né? Eu conduzi esse homem à morte e ele me devolveu a orelha. Ele podia ter me deixado sem orelha, por quê? Ele podia ter se vingado. Ele estava caminhando para o sacerdócio, ele era filho do sumo sacerdote. O pai dele ia falecer, ele ia assumir, mas só podia assumir quem era perfeito. Pedro não soube usar a espada, porque não tinha azeite. Quem tem azeite sabe usar a espada. Pedro foi lá, achando que tinha autoridade, foi lá e meteu a boca e pá, cortou a orelha de Malco. Jesus foi lá e pegou a orelha de Malco e colocou em Malco. Continua teu ministério, meu filho. Um dia tu vai se lembrar que eu amei você. Glória a Deus. Um dia tu vai se lembrar que fui eu que consertei a tua vida.
Tem gente que não consegue se lembrar, mas Deus consertou a tua orelha para que você hoje estivesse aqui. Aleluia. Muitos cortaram membros, muitos cortaram a tua vida, muitos disseram que você não ia dar nada, mas Jesus foi lá. Mesmo sabendo que você era inimigo, Jesus foi lá e pegou e restaurou você. Glória a Deus. E colocou você aqui, para que hoje você estivesse assim, ó. E eu não estou fazendo nada por ele. E ele consertou a minha orelha. E eu não estou fazendo nada por ele. E ele me deu saúde. E eu não estou fazendo nada por ele. E ele salvou meu esposo. Eu não estou fazendo nada por ele. Mas ele tem aberto as portas para que hoje eu estou na Austrália, bem sucedido, e através de mim até minha família está sendo abençoada no Brasil. Está na hora de nós começar a botar a mão na orelha, que nem Malco, e começar a se lembrar da cicatriz que Deus fez por você. Deus restaurou alguma coisa na tua vida. Não é para você receber o Senhor reclamando, não. É para você olhar para o que Deus fez e fazer a obra do Senhor. É prensa, meu irmão. Para sair um azeite tem que ser prensado. Tem que ir para o Getsemane. O interessante é que quando Deus fala com Samuel, Samuel era antes que a lâmpada do templo se apagasse. Quem sabe nós temos pessoas hoje aqui que a lâmpada está ofuscando já. E Deus está falando com você. Antes que essa lâmpada se apague, a tua vida vira uma escuridão espiritual. Está nesse problema, está nessa situação, por quê? Porque você não se interessa em manter azeite na tua vida. Porque para manter azeite, pastor, tem que ir para a prensa. Quando se fala de azeite, você sabe que não adianta você viver na unção do teu irmão, da tua irmã, do teu cônjuge, da tua coisa. Não! Olha as 10 virgens. Também precisavam de azeite. Mas aquelas que se preocuparam com o azeite na botija, elas tinham quando o noivo veio. Mas as outras viviam que nem alfinetes, de boa dentro do templo, achando que a hora que o noivo pintar na porta, eu posso correr para a irmã Gabriela e pedir: irmã Gabriela, aqui dá mão, irmã Gabriela, aqui dá mão, aqui, olha para mim, aqui, olha, decreta o som da minha vida, rápido. Mas não vai adiantar mais. A lâmpada é individual, o azeite é individual, a prensa é individual. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Culto do Shekinah. Eu sei que muitas lâmpadas tem aqui nessa casa. O Senhor não ia deixar essa casa escura. Ele chamou você para ser lâmpada. Ele te colocou aqui, não só aqui, Ele te colocou lá fora. Ele disse assim: ó, vinde a mim, eu vos farei, eu vou transformar você em lâmpada. E eu vos disse: ide por todo mundo, eu vou fazer você virar tocha também. Não é só lâmpada aqui dentro. Quando tu sair lá fora, tu vai ser tocha. Mas primeiro tu precisa ser lâmpada aqui dentro. Você está entendendo? Deus quer que você primeiro se transforme em lâmpada. Não queira ser tocha, porque você vai queimar Deus e todo mundo e não vai se iluminar. Deus quer primeiro que você se transforme numa lâmpada. Deus quer que você reflita e dá uma olhadinha no teu refil, que é aquilo que queima todo dia vai consumindo óleo, mas vai queimando o teu refil. A tua carne precisa de purificação. O refil que queima no óleo representa a nossa carne todo dia, e toda manhã o sacerdote precisa cortar a ponta do refil que está queimado. E aí você entende por que a misericórdia do Senhor se renova
todas as manhãs. Mas a misericórdia se renova todas as manhãs para aqueles que o buscam. Se coloca de pé. Lâmpada do Senhor. E eu quero ver se tem azeite na tua lâmpada. Porque a lâmpada que tem azeite, ela brilha. Maranata, se prepara. A lâmpada que tem azeite, ela clareia. A lâmpada que tem azeite, ela não fumega. A lâmpada que tem azeite, ela não fumaceia. A lâmpada que tem azeite, Deus não precisa chamar. Deus fala com a pessoa e a pessoa entende. Mas quando a pessoa não se preocupa mais com a lâmpada, não se preocupa mais com o óleo da lâmpada, Deus precisa usar estranhos. Deus precisa levantar, que ele levantou Samuel, para vir falar contigo. Por quê? Porque você não ouve mais a voz de Deus e não acredita mais na voz de Deus. Você só acredita na voz que você acha que é para acreditar. Mas na voz de Deus você não acredita. Por quê? Porque Deus fala a verdade. Deus é Deus. Mas nessa noite Deus te chamou aqui para ser lâmpada. Quem sabe na tua vida espiritual está faltando óleo. Quem sabe você precisa que Deus dê uma reparada no teu candelabro espiritual. Vem à frente. Deus vai te podar. Deus vai te abastecer. Deus vai não só te transformar em lâmpada, mas Deus vai te transformar em tocha também. Tua Shekinah sobre nós. Glória do Senhor. Derrama tua Shekinah. Ela só vem através do Espírito Santo. Mas se nós nos colocarmos à disposição de Deus, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, nós vamos começar a fumegar algumas mais. Mas Deus quer te fazer de lâmpada nessa noite. Deus quer te
Só vocês que vieram aqui na frente, vem aqui na frente. Vem aqui. Deus manda dizer para vocês que o candelabro de vocês vai ser abastecido nesse ano. Que vocês foram sensíveis à voz do Senhor. Deus falou com vocês. Eu não sei como é que está a vida espiritual de vocês, mas quando Deus fala e o homem reconhece que Deus falou, Deus se levanta e vem ao encontro. Aleluia. Eu não sei como é que está a tua vida espiritual. Quem sabe você tem pensado até em apagar a tua lâmpada. Quem sabe até alguém já tentou apagar a tua lâmpada. Quem sabe até veio meretrizes na porta do teu templo, que é o teu corpo, oferecendo algo lá de fora para prostituir a tua vida. Mas você tem se mantido na presença do Senhor, mesmo fraquinho, mas Deus, Ele reconhece quem é humilde. Aleluia, glória a Deus. Ele manda te dizer nesta noite: eu estou aparando a cinza seca, eu estou tirando da tua vida. Você brilhava mais, eu te usava mais. Eu podia te usar mais, mas eu não posso te usar porque tinha cinza na tua vida. Glória a Deus. Eu podia te usar, mas eu não podia por causa da cinza, que você não se preocupava em colocar azeite. O teu nível espiritual eu sei como está. E eu tenho poder para repor total na tua vida. Glória a Deus. Tu vai sair daqui cheio. Tu vai sair daqui ao contrário de como você entrou. Aleluia. Você entrou aqui num pavio queimado, um pavio fedendo a fumaça, um pavio que não clareava, embora você fingia que clareava talvez, mas não clareava. Mas Deus, Ele já cortou a parte queimada. Glória a Deus. E Ele agora, Ele vai abastecer a tua vida. Aleluia. Ele vai botar o teu nível espiritual. Ele vai depois acender a lâmpada novamente. E você vai brilhar. Você vai brilhar. Você vai brilhar. Porque só brilha quem tem óleo. Glória a Deus. E o óleo é Deus que coloca. O óleo não é o homem que coloca, não. O homem muitas das vezes quer tentar inventar óleo, mas não dá certo. O verdadeiro óleo é Deus que coloca. Eu quero convidar os obreiros para estar aqui ministrando. Irmã Cledes, vem aqui. Pastora, vem aqui também. Irmã Daniela, vem aqui. E ministre sobre a vida desses irmãos e dessas irmãs. O azeite está sendo reposto nessas vidas. O azeite está sendo recolocado nessas vidas. O pavio já foi cortado quando eles saíram do lugar deles para vir à frente. Agora é só repor. E o Senhor fala nessa manhã, nessa noite, bem assim, ó: eu derramarei do meu espírito. E eles verdadeiramente me servirão em espírito e em verdade. E o povo verão verdadeiramente quem serve a Deus e quem não serve. Nós vamos orar. E você vai ministrar a vida desses irmãos aqui, essas lâmpadas que Deus falou nessa noite. Senhor maravilhoso, Pai eterno, Pai de bondade, Pai de bondade, Pai de misericórdia. Na
tua presença. Aqui está, Senhor, essas lâmpadas no lugar santo. Aqui está, Senhor, essas tochas, Pai. Aqui está, Senhor, esses pavios. Aqui está esses recipientes de óleo que o teu Espírito Santo está enchendo nesse momento, Senhor. O teu poder, Senhor, a tua manifestação, a tua glória, a tua graça esteja derramado sobre essas vidas e que eles possam, Senhor, ser cheios do teu Espírito Santo, que eles possam, Senhor, ser cheios da tua glória, que eles possam ser cheios do teu Espírito, ser cheios da tua unção, e que o pavio, Senhor, possa clarear a cada dia, possa brilhar, Senhor. Aqui, Senhor, tem lâmpadas. Aqui também tem tochas que tu está transformando, Senhor. Alguns é para trabalhar aqui dentro e alguns é para trabalhar externo. Deus, mas tu sabes, é tu que separa, é tu que envia, é tu que levanta, é tu que enche, é tu que capacita, é tu que capacita, Senhor. Santo, Santo Espírito de Deus, a tua presença, Senhor, nesse momento, a tua glória, Senhor, nesse momento, o teu Espírito Santo nesse momento, esteja derramado sobre essas vidas, esteja derramado sobre essas vidas, sobre essas lâmpadas, Senhor, que eles possam ser cheios, que eles possam ser cheios do teu Espírito, cheio da tua unção, cheio da tua glória, cheio do teu poder, cheio, Senhor, dos teus mistérios. Sim, meu Deus, que tu possa usar, que tu possa capacitar, que tu possa, Senhor, se manifestar através da vida deles, como lâmpada, Senhor, nesse mundo de escuridão, como lâmpada, Senhor, nesse mundo de pecado, como lâmpada, Senhor. Comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo na tua, fala comigo. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Fala comigo na tua palavra, fala comigo através do louvor. Fala comigo de madrugada, me mostra em sonhos se preciso for. Comigo através do louvor.